de 2012. Só para que ficasse aqui... Ou seja, no final da administração, Isso. talvez esteja entre aqueles 5 contratados. Exatamente. Então, depois é só para mim tirar uma dúvida a respeito disso. Tá ok. Obrigado. Gostaria de deixar bem claro que as perguntas elas são referentes ao quadrimestre da gestão anterior. Por isso, muitas vezes, os secretários eles têm, né, algumas dificuldades em alguns dados, porque trata de uma gestão e o estudo ele vem de um conhecimento produtivo de cada secretaria. E me permita só um comentário, secretário. Por se tratar de uma questão muito específica, nós temos próximo de 2.000 funcionários, mais próximo de 100 estagiários, frente de trabalho, enfim. Precisar sobre um nome específico é quase impossível, né, dentro desse universo de mais de 2.000 pessoas. Queria agradecer ao secretário Anderson, secretário de administração, obrigado pela explanação. E eu acho que todos os vereadores aqui não tendo mais perguntas, vamos continuar com a comissão. Quero convidar a senhora doutora Regina Maria Rosada Pântano, da Procuradoria-Geral e secretária de Assuntos Jurídicos, para fazer as suas explanações. Boa tarde. Como a Silvana já explicou, o nosso orçamento ele é consolidado. O que significa isso? Todos os dados de toda a secretaria são enviados à Secretaria de Fazenda e ela apresenta uma única contabilidade pública. Então, os dados orçamentários oriundos da arrecadação da dívida ativa, eu vou só explicar qual foram eles. Em setembro, foram arrecadados R$ 602.863. Em outubro, R$ 768.043. Em novembro, R$ 542.826. E, em dezembro, R$ 856.489. Em dezembro, sempre é um pouco maior, porque, como as pessoas recebem 13º, acabam quitando também suas dívidas junto ao erário. E também essas dívidas ativas, né, são as dívidas que a população e as empresas devem de IPTU ou de ISS e outras multas, e aí eles são inscritos nessa dívida e, através do setor de dívida ativa, eles são resgatados, são cobrados da população e resultam nessa receita. Acho que do meu setor é só o que eu teria que falar, a parte contábil. Alguma dúvida, presidente? Os membros da comissão desejam fazer alguma pergunta à secretária? Aos vereadores, né, que estão presentes, também estendo a pergunta. Secretária, Pois não? Obrigado, então, pela presença, né, e vamos continuar a comissão. Convido a senhora Ticiane Costa da Loia, atual secretária de Obras, Serviços e Transporte, que responde pela antiga Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para fazer as explanações. Boa tarde a todos. Bom, é a primeira vez que eu participo de uma audiência, né, do tipo orçamentária e não tenho preparado detalhadamente os gastos da secretaria. Como disse a doutora Regina e a Silvana, os gastos foram feitos diretamente no relatório consolidado da secretária Silvana.
Mas o que eu posso dizer para vocês, eu assumi a secretaria em 16 de janeiro, e o que nós estamos atendendo nesses 2 meses até agora foi muitas urgências de manutenção de vias, de estradas, de mato, de encostas. Então, eu tenho algumas coisas que foram feitas sem a parte orçamentária, mas sim os trabalhos realizados até o momento. Então, nós estamos fazendo manutenção da estrada da Cacéia, 50% das estradas do Mato Dentro, troca de tubulação do Picnic Center, mais ou menos uns 20 metros. Secretário, um momentinho. Não, isso aí acho que a gente pode dispensar. Não é o que pode, né? Eu tenho também uma lista de obras que eu entreguei para a comissão, que é o que nós estamos terminando de contratos do ano passado. Cada uma com o seu valor, está discriminado nessa lista. Secretária, eu só... como eu acho que não houve tempo suficiente para a secretária fazer os devidos trâmites para poder trazer os papéis, eu queria que a secretária se comprometesse com essa comissão, que enviasse a essa comissão em uma semana, né, todos o relatório da Secretaria de Obras, porque nós precisamos fazer um relatório circunstanciado para ver se atingiu as metas, e nós precisamos determinar isso em relatório. Talvez então, mais detalhado, com contratos, todos os contratos e todos os gastos. Isso. Não tão consolidado como só o da Silvana. Certo? E que na próxima comissão, como ela é um relatório da gestão anterior, na próxima audiência, aí eu acho que... Eu já posso fazer da gestão atual. Isso certo. Seja apresentado de uma forma com mais eficiência a essa comissão. Tá bom? Okay. Eu vou dispensar a secretária, e ela se compromete a trazer em uma semana, e nessa semana eu também reencaminho a todos os edis os relatórios da Secretaria de Obras. Então, secretária, obrigado, vou dispensar. Também convido o senhor Rogério Moreira Matias, atual secretário de Educação, que responde pela antiga Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, para fazer as suas explanações. Boa tarde a todos. Para mim, uma honra estar presente nessa Casa de Leis, perante essa comissão de orçamento e perante os demais vereadores, em especial o presidente da Casa, professor Écio. E é grata a satisfação de poder estar pela primeira vez participando dessa reunião de trabalho. A secretária de Finanças expôs os gastos consolidados do orçamento municipal da gestão anterior até o 4º trimestre do exercício de 2012, onde apontou que o gasto em educação nos recursos próprios foi além dos limites constitucionais de 25%, atingindo aproximadamente 30% do orçamento municipal. Eu não gostaria de detalhar cada item de despesa e consumo do meu orçamento, mas chamar a atenção para aquilo que enche os olhos ao olhar o orçamento da educação. Eu queria chamar a atenção dessa casa para os gastos com pessoal no 3º quadrimestre de 2012, que atingiu um montante de R$ 11.505.639,15,
sendo R$ 4.354.355,40 de recursos próprios e R$ 7.151.283,75 do Fundeb, relacionado ao quadro do magistério. Também o transporte escolar salta à vista com uma despesa de R$ 4.257.259,62, sendo R$ 3.097.270,87 dos recursos próprios, mais R$ 1.159.988, desculpem, R$ 1.159.988,75 do Fundeb. A isso, soma-se ainda, já com menos realce, despesa com ampliação, reforma e manutenção de próprios e prédios locados, de R$ 1.192.000, e despesa com merenda na aquisição de gêneros e pagamento de insumos, R$ 1.152.612,62. Aí nós observamos que, se 46 milhões de reais era o Fundeb, mais os 25% do recurso próprio, se nós, numa operação simplista, não é isso que acontece na verdade, mas multiplicássemos por 3 as despesas com pessoal, transporte e ampliação, reforma e merenda, nós atingiríamos já um montante de 46 milhões. E fica fácil daí entender por que nós investimos 30% dos recursos próprios e não 25%. Só que, com uma despesa de pessoal que atinge, no magistério, 81,99% do Fundeb, quando a previsão legal é que esse gasto se aproxime dos 60%, e mais R$ 4.354.355 dos recursos próprios, que chega por volta de 25 mil total de recursos ano. No quadrimestre, nós gastamos 4,5 milhões. Mais o transporte escolar, que no quadrimestre foi 4.257.000, a nossa capacidade de investimento se torna muito rasa, muito restrita. Então, como principal medida de gestão, é tentar corrigir os gastos com pessoal, com transporte e procurar equacionar de forma que nós possamos dar maior fôlego à administração para que a nossa despesa de manutenção e custeio não se eleve tanto, para que nós possamos ter recursos para investimento, que é o que a nossa rede precisa para que nós possamos melhor dimensionar o atendimento educacional à população infantil de Mariporã. E aí, com o fôlego daí resultante, investir realmente em qualidade de ensino. Estou à disposição dos senhores para qualquer questionamento. Aquilo que eu não puder de imediato estar respondendo, terei o maior prazer em enviar-lhes resposta no prazo que for apontado. Aos membros da comissão, desejam fazer alguma pergunta ao secretário de Educação? Isso. Vereador Écio Minozzi Júnior. Eu estou exatamente com a página do Fundeb, secretário. Exatamente para fazer essa questão, esse levantamento. 82% dos recursos do Fundeb foram consumidos pela folha de pessoal, sendo que o mínimo seria 60%. Né? Ou seja, nós temos aí 21%, 22% acima. Significa que gasta-se muito com pessoal. E as pessoas olham para o tamanho do orçamento da educação e chamam de primo rico, que tem muito dinheiro na educação, não é verdade? Mas também é o primo que trabalha bastante, porque a contrapartida desses recursos vinculado a per capita no Fundeb faz com que tenhamos muito mais gente para trabalhar, muito mais serviço para desempenhar. E aí é assustador a gente ver que um recurso que foi planejado para se gastar no mínimo 60% e outros 40% investir, aí sim, na qualidade do ensino, nas condições das escolas, porque é lá que se dá a educação. Então, eu estava exatamente para... E fiquei feliz de que Vossa Senhoria tenha abordado exatamente esse ponto, que eu acho que é um ponto para essa gestão se debruçar. Né? Não sei se você quer fazer algum comentário, mas eu não podia deixar passar
de registrar essa questão, porque eu considero fundamental para esta gestão. Se quiser fazer a diferença e melhorar a qualidade do ensino, oferecer as mais de 500 vagas ou perto de 500 vagas em creche, e o bolo é do mesmo tamanho, precisa pensar a quantidade do fermento para que parte do bolo vai. Era isso. Não é nenhuma pergunta, talvez seja até um desabafo. Eu fico mais ainda enaltecido e honrado com a minha presença nessa casa, pelas palavras do nobre presidente, professor Écio, pela profundidade de conhecimento de causa de que ele é portador. Então, esse comentário, sem desmerecer qualquer outro interlocutor, esse comentário nas palavras do professor Écio tem um valor e um peso muito maior, que imprime aos ombros desse secretário um peso de responsabilidade maior ainda pela confiança depositada. É justo lembrar que a educação é o primo rico, sim, mas que tem uma família grande. Então, o orçamento aí talvez seja proporcional à despesa familiar. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, eu acho que o professor Écio aqui está indo um passo a mais na minha frente, porque eu tenho a mesma pergunta aqui, dele aqui, já 2 vezes. Né? Inclusive, era uma pergunta que referia o seguinte: em dezembro de 2012, 22.707.000 de despesas pagas com os recursos transferidos pela Fundeb, 75% deles foram para pagamento de folha salarial. Então, a pergunta é, como justificar gastar 3/4 dos recursos da Fundeb com a folha, ou seja, 15%, equivalente a 3,4 milhões de reais, acima do mínimo exigido por lei, que é de 60%. Eu acho que foi mais o que o professor Écio aqui colocou. Eu chamo professor, o vereador, desculpa, né, pela educação, né, mas eu acho que a pergunta ela veio se colocar no mesmo posicionamento que o vereador Écio. E uma outra pergunta é o seguinte: senhor secretário, né, as despesas pagas consumiram 29,26% do orçamento municipal. Entre os recursos retidos para o Fundeb e o transferido à educação, a maioria de Mariporã ganhou perto de 12 milhões de reais. Esses ganhos sempre foram vistos de forma positiva pelos gestores municipais. Quais as consequências desse acréscimo para a educação municipal, se há consequências desses 12 milhões? O fundo ele é composto exatamente dessa forma. Da arrecadação, como a Silvana explicou na explanação inicial, da arrecadação de impostos municipais, uma parte correspondente a 20% vai para um fundo comum, que é exatamente o Fundeb, arrecadado pelo governo federal e redistribuído à razão per capita dos alunos inscritos nas redes dos nossos municípios. Um município como Paulínia, Vinhedos, a cesta de impostos por ele arrecadada ao fundo é maior do que o retorno per capita, em razão do número de alunos na sua rede de ensino, causando, então, um déficit entre o repasse ao fundo e o recebimento do fundo. Não é o que acontece conosco, que, em razão da nossa receita tributária, a nossa arrecadação para